Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia e Reflexão com a Jana. Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre momentos muito importantes desse livro: o nascimento de Caim, Abel e Sete, e também sobre o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, eles começaram sua vida fora do paraíso. Nesse novo tempo, nasceram seus filhos. O primeiro foi Caim, e logo depois veio Abel. Caim trabalhava com a terra, cultivando os frutos, enquanto Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia conta que os dois levaram ofertas a Deus. Abel levou o melhor das suas ovelhas e Deus se agradou da sua oferta. Já Caim levou frutos da terra, mas sua atitude não foi de coração sincero e por isso Deus não se agradou. Isso despertou em Caim um sentimento de inveja e raiva contra seu irmão. E é nesse ponto que acontece algo muito sério. A Bíblia nos mostra o primeiro homicídio da história. Tomado pela inveja, Caim mata Abel. Esse episódio revela a consequência do pecado no coração humano: a inveja, a ira e a incapacidade de controlar os seus próprios sentimentos. Depois disso, a Bíblia também fala de um novo filho de Adão e Eva, chamado Sete. Ele nasceu após a morte de Abel e seu nascimento trouxe esperança, porque foi através da descendência de Sete que continuou a linhagem que levaria até Noé e depois até Jesus. Portanto, essas passagens não falam apenas de dor e pecado, mas também de esperança e da promessa de Deus que nunca falha. Agora sim, vamos à nossa leitura. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não se atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverás aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Essa foi a nossa leitura sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete.
Faremos agora a leitura da palavra sobre o primeiro homicídio da história. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clame a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não terás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Chegamos ao final da nossa leitura sobre o primeiro homicídio. Convido você a refletir junto comigo agora.
Essa história mexe muito com o nosso coração, porque nos mostra como o pecado pode transformar sentimentos pequenos em grandes tragédias. A inveja de Caim o levou a perder não só o seu irmão, mas também a sua paz e a sua comunhão com Deus. Muitas vezes nós também sentimos o coração apertado quando vemos alguém recebendo algo que gostaríamos de ter. É natural que a comparação aconteça, mas o que vamos fazer com esse sentimento é o que realmente importa. Podemos escolher alimentar a inveja, como Caim fez, ou podemos escolher aprender, crescer e confiar em Deus, sabendo que Ele tem um propósito único para cada um de nós. Deus não rejeitou Caim porque preferia Abel, mas porque enxergava o coração. Isso nos ensina que, mais do que aquilo que oferecemos, Deus olha a forma como oferecemos. Ele olha a intenção, a sinceridade, o amor com que fazemos as coisas. E quando falamos de Sete, vemos que Deus sempre traz uma nova oportunidade. Mesmo diante da dor e da perda, ele mostra que a esperança não acaba. Assim como deu a Adão e Eva um novo filho para continuar a história, ele também nos dá sempre novas chances de recomeçar. Que essa palavra nos inspire a cuidar do nosso coração e não deixar que a inveja ou a raiva domine nossa vida, mas que possamos escolher sempre o caminho do amor, da paz e da confiança em Deus. Porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor sempre tem um plano de esperança para cada um de nós. Obrigada por ficar até aqui. E se você está gostando deste conteúdo, curta o vídeo, comenta, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Ajude o canal a crescer.